Carta aos Colossenses, capítulo de número 1, o versículo é de 15 a 23. Nós vamos ver mais uma porção nesta série, Colossenses, a minha vida transformada pelo Evangelho de Cristo. E compartilhar um pouco a respeito disso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você antes de nós compartilharmos um pouco dessa palavra. Quero orar com você para que você não perca nada daquilo que Deus quer falar com você. Não é a série, não é o esboço, não é o slide, não é o pregador, é a palavra de Deus. E aquilo que o Espírito Santo fala com a gente. E a gente não pode perder nada daquilo que Deus quer falar. Então feche seus olhos, coloque sua mão assim sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus nós oramos mais uma vez e pedimos a Deus que a nossa alma esteja completamente aberta a tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Silencie, ó Deus, a voz, ó Deus, que vem, ó Deus, sobre as nossas vidas para nos distanciar do Senhor, ó Deus, para tirar nosso foco, para tirar nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar. Silencia, ó Deus, as vozes, ó Deus, que talvez tenham angustiado a nossa alma. Ah, Deus, que a gente possa aquietar a nossa alma agora diante do Senhor e abri-la completamente para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, manifeste a Sua presença nesse lugar, falando e ministrando aos nossos corações, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua palavra e vivermos essa palavra por Tua graça e misericórdia. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje que nós vamos compartilhar sobre essa palavra do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Colossos é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Não é apenas a carta de Paulo aos Colossenses, mas a história, a Bíblia, do início ao fim, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E nós já vimos aqui, no domingo passado, a respeito de fé. Nós vimos a palavra de Paulo aos Colossenses a respeito de esperança, a respeito de amor, e do fruto que tudo isso, a fé, a esperança e o amor, o fruto que tudo isso gera nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós temos uma vivência e um encontro com o Evangelho transformador de Cristo. Mas como é que a gente vive isso? A gente precisa viver com a inteira convicção de que o Evangelho de Cristo Jesus não é sobre nós, mas é sobre Cristo. É tudo sobre Jesus, do início ao fim. E alguns estudiosos da língua hebraica, eu estava ouvindo alguns estudiosos da língua hebraica falando a respeito disso, homens que conhecem bem a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, que é a língua hebraica. E alguns deles eram judeus convertidos ao cristianismo, homens que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E um deles estavam falando ali a respeito da beleza do Evangelho e como a palavra de Deus, do início até o final dessa palavra, é tudo sobre Jesus. E o argumento que ele usou foi o seguinte: a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. A segunda letra do alfabeto hebraico é o Beit. E fique tranquilo que eu não vou falar todas nessa velocidade. O Beit. E a primeira letra que aparece na palavra de Deus é o Beit. Não é o Aleph, é a primeira letra do alfabeto. É o Beit. E a última letra que aparece na palavra de Deus é o Nun. Beit
e nun. E você sabe, ou talvez não sabe, se não sabe, fique sabendo, que o hebraico é uma língua que não possui vogais. Ela não tem o A, E, I, O, U, e os caras conseguem ler aquele negócio lá. Alguns estudiosos colocaram ali algumas vogais para facilitar para a gente. Mas é uma língua que não tem vogais. E a letra Beit, junto com a palavra Nun, primeira letra e a última letra da palavra de Deus juntas formam a palavra Ben, que significa filho. E o que ele estava dizendo é que até mesmo as sagradas letras da palavra de Deus nos mostram que do começo ao fim dessa palavra é tudo sobre o Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o Filho. É tudo sobre a obra dele. É tudo sobre o chamado dele. É tudo sobre aquilo que ele é e aquilo que ele faz. E Paulo escreve essa carta à igreja aos Colossenses, que tinha ali alguns judeus, mas a sua maioria era formada de gregos. Pessoas com aquela cultura grega, cultura helênica, arraigada nos seus corações, pessoas que valorizavam demasiadamente a filosofia e algumas crenças um pouco complicadas. Havia ali pessoas que haviam vindo do gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Que inclusive essa teologia herética estava atacando a igreja daqueles dias. O gnosticismo era uma crença que dizia o seguinte: quanto mais você estuda e mais você conhece, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais salvo você fica. E a palavra de Deus vem para combater isso e mostrar que a salvação não depende de nada disso, e muito menos das nossas obras, mas é pela graça de Deus. E Paulo vai conversar com esses irmãos por meio dessa carta, Colossenses, que é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão, e ele faz questão de frisar alguns pontos, para que os irmãos entendessem que tudo é sobre Cristo, que a palavra é sobre Cristo, que a história é sobre Cristo, que a criação é sobre Cristo, que a redenção é sobre Cristo, que a nossa vida não é sobre nós, é sobre Cristo. E por que ele escreve isso? Porque ele mostra que a idolatria ela sempre foi um problema do homem. O homem ele sempre quis colocar alguma coisa no lugar de Deus. O homem sempre tentou arranjar alguma divindade para quem ele pudesse apelar. O homem sempre tentou encontrar alguma coisa que estivesse para além dele, para adorar e admirar. Isso faz parte da natureza humana, e isso foi distorcido pelo pecado na queda, porque o homem sempre foi criado para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E nós vivemos nessa busca, mas aí o que a gente faz? A gente substitui a presença de Deus pelos nossos ídolos. E o que é um ídolo? O ídolo nada mais é do que tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que você coloca como prioridade no lugar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo aquilo que você deposita a sua fé e a sua inteira confiança. E o que eu estou falando aqui é que nós não falamos apenas de imagens para quem nós podemos rogar alguma coisa ou apelar a alguma coisa. Não estou falando de um nome fora do nome de Jesus, em quem nós podemos rogar alguma coisa e apelar a alguma coisa. Porque João Calvino, grande reformador, ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós podemos estar idolatrando nosso trabalho, nós podemos idolatrar a nossa família, nós podemos idolatrar aqueles com quem nós relacionamos e admiramos, nós podemos idolatrar os filhos. Você pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e às vezes ser um idólatra até mesmo do seu carro. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
Mas a gente vê que isso não é um problema de hoje, isso é um problema antigo, e Paulo já estava escrevendo isso para os irmãos da igreja de Colossos. Porque na igreja de Colossos tinha um pessoal lá que cria em Jesus incondicionalmente, mas também gostava de fazer uns cultos de homenagem para os anjos. E Paulo falava: gente, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? O povo gostava de fazer uns negócios assim, meio místico. E Paulo fala: gente, vocês estão se confundindo, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, do início ao fim, é tudo sobre Jesus, o Filho de Deus. E talvez você pode olhar para mim hoje e pensar assim: ok, eu entendi, mas o que é que isso tem a ver comigo aqui hoje? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu não nasci lá em Colossos. Eu nasci aqui em Astorga. Disse na celebração da manhã para os mais antigos, Vera Cruz. Para os mais novos, Cristo Rei, ou em outro lugar. Eu nasci aqui, eu não tenho nada com isso. Como é que isso se aplica a mim hoje? E essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é mais atual do que você imagina. Ela está mais atualizada do que qualquer outra coisa que você possa encontrar nessa vida e nesse mundo. Porque existem pessoas aqui nessa noite que estão me ouvindo e talvez estão numa busca desenfreada para encontrar sentido da sua vida e sentido da sua própria existência. E por conta desse vazio no peito, estão chafurdando, estão se afundando em uma porção de coisas que não podem satisfazer a sua alma e muito menos preencher esse vazio que você precisa colocar alguma coisa lá, esse vazio existencial dentro da sua alma e dentro do seu coração. Pessoas que estão caminhando pela vida e apenas empurrando a vida com a barriga, porque não encontram um sentido de existência, não encontram um propósito, e ficam buscando aqui ou acolá, buscando em pessoas, buscando em nomes, buscando em um punhado de coisas que não vão preencher isso, não vão dar sentido à sua vida, não vão dar sentido à sua existência. Pessoas que vivem pela conquista. Não, quando eu conquistar isso, aí então a minha alma será satisfeita. Não, porque quando isso acontecer na minha vida, aí então eu vou ser feliz. Não, porque quando eu alcançar aquela posição no meu trabalho que eu tanto quero, aí então eu vou estar contente de verdade. Não, porque quando eu alcançar uma quantia de dinheiro, aí então eu vou ser feliz de verdade. Eu me lembro uma vez, a gente estava indo para um encontro de jovens, e eu estava no início do ministério, estava ali conversando com 2 jovens, um deles era casado há 1 ano e pouquinho, o outro já era casado há 13 anos. Era mais ou menos jovem, né? Esse já estava mais para lá do que para cá. E aí esse menino que era casado há 1 ano e pouco, ele falou uma frase que é célebre. Ele falou assim: não, eu estou com alguns planos na minha vida, mas eu estou querendo assim, eu só quero me dar uma estabilizada. E quando eu me estabilizar, daí eu vou... Aí o outro começou a rir. Ele falou: mas você está rindo do meu sonho? Ele falou: não estou rindo do teu sonho, eu estou rindo porque há 13 anos eu estou dizendo, deixa eu só me estabilizar, que aí eu... Faz 13 anos que eu estou dizendo isso. Por quê? Porque às vezes a nossa alma insatisfeita fica buscando se satisfazer naquilo que não satisfaz, naquilo que não preenche. E a gente vive nisso porque nós ainda não compreendemos que é tudo sobre Cristo e não sobre nós. Nós vivemos em dias que o maior ídolo da nossa geração é o narcisismo. O maior ídolo levantado na nossa geração é o narcisismo. Nós vivemos na idolatria do ego. E não dizemos mais que
que é tudo sobre Jesus com as nossas atitudes. Nós às vezes cantamos que é tudo sobre Ele, mas na nossa vivência diária, nós decidimos que é tudo sobre nós. É o que eu quero, eu faço, eu decido. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas não conseguem encontrar sentido na vida? Porque ainda não compreenderam que o sentido da vida tem um nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantas pessoas estão vagando pelas redes sociais, gente se matando por um bocado de curtidas nas redes sociais. Você posta um story no Instagram e fica entrando 30 vezes no dia para ver quem é que viu, quem é que curtiu. E você fica magoado quando você não recebe aquilo que você esperava. Por quê? Porque nós vivemos uma idolatria do ego, buscando a aprovação das pessoas, porque não compreendemos que só Jesus é quem satisfaz a nossa alma. Nós vemos pessoas que ainda não compreenderam que só Jesus pode preencher o vazio da alma. E ela se enfia em rodas de amigos que não tem nada de bom para oferecer, mas ele está ali procurando um mínimo de aprovação para que ele possa ir para casa um pouquinho contente e dizer assim: essas pessoas gostam de mim. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, vem a consciência de que aquilo não trouxe a satisfação que ele esperava. Porque a gente não compreendeu ainda que é tudo sobre Jesus. Existem pessoas que vão caminhando pela vida e talvez algumas delas estão me ouvindo aqui nessa noite, que não compreenderam que somente Cristo pode satisfazer os desejos do nosso coração de ser amado e ajudado. E aí você vai caminhando pela vida e se mergulhando num buraco existencial, porque você diz assim: ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém quer estar perto de mim, eu não consigo que as pessoas gostem de mim ou aprovem a minha vida e o meu proceder. E você vai mergulhando nesse buraco existencial, porque você ainda não compreendeu que Jesus Cristo, nosso Senhor, é tudo em todos e somente Ele pode satisfazer o nosso coração de maneira completa. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que a gente precisa conhecer. Algumas coisas que a gente precisa conhecer. E quando eu digo conhecer, eu não estou dizendo algumas coisas que a gente precisa ficar sabendo. Eu estou dizendo conhecer de maneira profunda, para que a gente comece a viver uma vida que vale a pena e uma vida de completa satisfação em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, conheça a pessoa de Cristo. Você precisa conhecer Jesus. Isso aqui é uma coisa muito interessante para a nossa alma e para o nosso coração, porque a gente poderia perguntar: você realmente conhece Cristo? Eu não estou falando do Cristo das figuras e das imagens. Eu não estou falando do Cristo do Santo Sudário. Eu não estou falando do Cristo que foi representado na figura do rei da França, muito tempo atrás. Eu não estou falando do Cristo que nós vemos nas redes sociais, um Cristo pintado segundo a nossa cultura. Alguns transformam Jesus é um Jesus de direita, outros transformam Jesus em um Jesus de esquerda, outros dizem eu acho que Jesus era assim, outros dizem eu acho que Jesus era assado. Eu estou dizendo do Cristo da palavra de Deus, e aí a pergunta é mais profunda: você conhece o Cristo revelado na palavra de Deus? Você consegue dizer se você tem um relacionamento profundo com Ele, porque a gente conhece aquele com quem a gente se relaciona.
aquele com quem a gente fala e ouve também. E aí você pode pensar assim, mas aí é mais complicado, como é que eu falo, como é que eu ouço? É simples. Quando você conhece as palavras dele, você deixa ele falar com você. E o seu coração se aquieta para ouvir a voz daquele que é o que dá sentido à nossa existência. E quando você se dobra diante dele em oração, você fala com ele. E o Senhor vem ministrando a sua vida e você vem derramando a sua alma diante dele. E isso é um relacionamento profundo com a pessoa de Cristo. E só assim a gente pode conhecer Cristo. E Paulo faz questão de frisar em alguns versículos isso, mostrando para os irmãos, vocês precisam conhecer a pessoa de Cristo. Vocês não podem conhecer o que ouviram falar sobre Cristo. Vocês não podem conhecer aquilo que as pessoas acham sobre Jesus. Vocês precisam conhecer Jesus. E do versículo 15 até o versículo 20, ele vem mostrando quem é esse Jesus. Olha no versículo 15, Paulo dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus, você precisa olhar para Cristo, o que ele fez, como ele andou, como ele se comportou. Como é que ele se comportou no meio das pessoas, no meio da sociedade. Você vai enxergar a pessoa de Deus na pessoa de Cristo. Ele ainda diz mais no versículo 15, ele é o Filho gerado pelo Espírito Santo, porque ele diz, ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele ainda diz mais, versículo 16, ele é o Criador também de tudo que existe. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o Deus Criador. E eu pergunto, o que isso faz de diferença na sua vida? Conhecer esse Deus que é Criador e esse Deus que é criativo. Isso faz toda a diferença. Porque quando nós oramos, às vezes nós fazemos algumas orações assim, que meu Deus, dá até vergonha. A gente ora, às vezes como se a gente estivesse falando com um Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a gente falasse amém, e quando a gente falasse amém, Jesus ficasse assim desesperado, para falar, e agora ele tem esse problema, eu não sei como é que eu vou resolver, o que eu faço? Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Você acha que Jesus não tem criatividade suficiente para abençoar a sua vida, te dar uma ideia nova, te dar um rumo novo, te dar um caminho novo? Você precisa conhecer a pessoa de Cristo. Ele diz no versículo 17 ainda que esse Jesus é sempre eterno, ou seja, ele é eterno tanto para frente quanto para trás. Ele vem desde toda a eternidade. Ele não é um Deus que foi pego de surpresa quando o homem pecou. Porque às vezes a gente tem a impressão, lendo a palavra de Deus, que Jesus olhou para o Pai e falou assim, agora o homem pecou, o que nós vamos fazer, será, hein? E agora? Eu acho que vai ter que ser você. Gente, de forma alguma, nosso Deus é eterno. Ele diz ainda que Jesus é mantenedor de todas as coisas. Versículo 17 diz que nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Não existe nada nesta terra e em todo o universo que possa existir se Cristo não estiver sustentando. E eu digo a você, no nome desse Jesus, que é o nosso Deus maravilhoso, esse Deus que sustenta o universo, é o Deus que continua sustentando a sua vida, é o Deus que continua sustentando a sua casa, é o Deus que continua sustentando a sua família, é o Deus que continua te colocando de pé todos os dias, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele ainda diz mais, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Versículo 18 diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Tudo está debaixo do domínio de Cristo.
Tudo está debaixo do domínio de Cristo, inclusive a nossa vida e a nossa história estão debaixo das mãos do Senhor Jesus. Dá um cutucãozinho quem está perto de você, assim, vê se você deu uma cochilada. Fala assim, boa noite. Fala assim, ó, a sua vida está nas mãos de Jesus. Sua vida está nas mãos. Ele é soberano. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele ainda diz no versículo 18 que Ele é o princípio da vida eterna. Você quer ter vida eterna, irmão? Vida eterna é somente em Cristo. É somente em Cristo. E ele diz no versículo 19 e 20 que Ele é pleno e perfeito em tudo. Em tudo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Sabe qual é a questão que a gente enxerga aqui nesse texto? Nós vivemos às vezes angustiados porque nós procuramos plenitude e perfeição nas pessoas. Nós vivemos às vezes angustiados porque nós buscamos vida eterna em lugares onde só existe morte. Nós às vezes andamos sem sentido e sem rumo na vida, porque nós tentamos conduzir a nossa própria vida, a nossa história, do nosso jeito, levando no peito e na raça, igual a gente fez sempre. E a gente não coloca a nossa vida nas mãos daquele que é eterno, daquele que é sustentador e daquele que é soberano sobre todas as coisas. Nós andamos às vezes pela vida sem rumo e a gente diz assim, meu Deus, onde é que a minha vida vai dar? Como é que as coisas acontecerão? Como é que as coisas vão acontecer na minha vida? Como é que as realizações vão chegar até mim? E eu te digo em nome de Deus e de Cristo Jesus, olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que é eterno. Olhe para aquele que é pleno e perfeito em todas as coisas, e você encontrará o sentido que você precisa, e a sua vida será transformada para sempre. Para sempre. Como o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Segunda coisa que nós vemos aqui, nós precisamos conhecer a obra de Cristo. Precisamos conhecer a pessoa de Cristo. E precisamos conhecer também a obra de Cristo. E o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Paulo mostra nesses versículos de 15 a 20 quem Ele é. E no versículo 21 e 22 ele vai mostrar o que Jesus fez. E a gente precisa conhecer o que Ele fez. Para que a gente não caminhe enganado. Para que a gente não caminhe num falso evangelho. Para que a gente não caminhe segundo o bispo, apóstolo, pastor, ungido, humilde servo de Cristo, fulano de tal disse. A gente precisa conhecer o que Jesus fez e o que Jesus disse. A gente precisa saber o que está contido, os tesouros que estão contidos nele e nas Sagradas Escrituras. Mas sabe como é que a gente conhece bem Cristo e que a gente começa a compreender que é tudo sobre Ele e não sobre nós? Quando a gente começa a olhar para quem nós somos. E existem algumas coisas que nós não gostamos que as pessoas saibam quem nós somos. Eu disse tempos atrás, repeti aqui na celebração da manhã, você quer se tornar um mito, uma pessoa que todo mundo admira? Se você deseja e almeja isso, não caminhe com ninguém, caminhe sozinho pela vida. Todo mundo vai olhar para você e falar assim, cara bom, hein? Pensa, que cara é bom. Pensa num cara bom. Agora, quando você quiser ver como é que as coisas funcionam de verdade,
Você chega diante das pessoas assim, mas quando esse cara estiver perto da mulher dele, aí você fala assim, cara bom, se esse cara tem defeito, eu não sei. Aí você olha nos olhos dela, e você vai ver ela fazendo assim. Dizia aquele cidadão da TV, sabe de nada, inocente. Porque quando nós olhamos para quem nós somos, é que nós percebemos o valor e a grandeza da obra de Cristo. Quando nós olhamos para como nós caminhamos e das coisas que estão dentro da nossa alma, é que nós percebemos a grandiosidade daquilo que Cristo fez. Porque olha o versículo 21. A gente vai perceber nesse versículo que Ele nos amou com o amor do Pai, mesmo sem merecermos. O apóstolo Paulo diz assim, antes, vocês estavam separados de Deus. E a gente vive uma vida dizendo assim, não, mas eu faço isso também porque eu também sou filho de Deus. Não, mas eu vivo assim porque eu também sou filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz, antes vocês estavam separados de Deus. Longe dele. E aí você percebe esse amor de Cristo. Porque Paulo continua dizendo, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Sabe o que é isso aqui? É quando a gente coloca a nossa vida no espelho da palavra de Deus, a gente começa a perceber quem a gente realmente é. E quando a gente começa a perceber quem a gente realmente é que a gente começa a dar valor naquilo que Cristo fez naquela cruz. A gente começa a perceber que Ele morreu pelos pecados que eu cometi e não os pecados que Ele cometeu. A gente começa a entender o peso que Ele carregou naquela cruz por uma culpa que não era dele, mas era minha. A gente começa a entender que perfeição e plenitude nós só encontraremos nele e não em nós. E mais, se nós não somos plenos e perfeitos, nós não deveríamos esperar plenitude e perfeição das pessoas. Quando você, irmã, coloca a sua vida no espelho da palavra de Deus, você percebe que você não é plena e perfeita. Então você não pode esperar plenitude e perfeição dessa bênção de Deus que está na sua casa. Você fala, Jesus, maravilhoso. Esse homem podia desaparecer hoje daqui. Se você, irmão, colocar a sua vida no espelho da palavra de Deus, você vai perceber que você não é pleno e perfeito, e por isso você não pode esperar plenitude e perfeição dessa preciosidade de Deus que está do seu lado e de vez em quando você queria que ela sumisse. Você não pode esperar plenitude e perfeição dos seus filhos. Você não pode esperar plenitude e perfeição das pessoas que caminham junto com você, não tem como. Porque quando a gente coloca a nossa vida no espelho da palavra, a gente vê o que é que tem dentro da gente. O que é que está dentro do nosso coração? O que é que está dentro da nossa alma? Quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas palavras? Onde nós acertamos? Onde nós erramos? E é aí que a gente percebe o grande amor de Deus, que sem merecermos, disse, vale a pena morrer por cada um deles. Porque Isaías 53 nos lembra essa palavra. Ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Sabe o que é isso? É Jesus morrendo naquela cruz, mas olhando para mim e para você e dizendo, vale a pena. Vale a pena. E é isso.
E o que Jesus fez mais, além de nos amar? Versículo 22 mostra que Ele nos reconciliou com o Pai. Paulo diz, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ele trouxe reconciliação, nós estávamos em guerra com Deus, e Cristo faz a ponte para que a gente passe para o lado de lá, para estarmos novamente em paz com Deus. Outra coisa que Ele fez, Ele sofreu em nosso lugar. A morte que Ele morreu não era dele, era nossa. A culpa que Ele carregou não era culpa dele, era nossa. Por isso a gente precisa conhecer a obra de Cristo. Ele nos santificou, versículo 22. Ele diz, e Ele fez tudo isso para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis. Apresentar-nos diante de Deus santos e inculpáveis. Ele também nos justificou. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele também nos libertou. Ele também nos libertou. E meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque quando a gente começa a compreender tudo isso que Jesus fez, a gente começa a compreender que não tem nada a ver com a gente. Não é porque nós somos bons demais. Não é porque a gente fala assim, não, eu levo minha vida certinha. Eu faço tudo certinho. Eu sou um cara bom. Eu não passo ninguém para trás. Eu não falo palavrão. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí você olha para a palavra e começa a perceber aquilo que está do lado de fora, aquilo que está do lado de dentro, e você começa a entender que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com Ele. Tem a ver com a decisão que Ele tomou de te amar incondicionalmente. Tem a ver com a decisão que Ele tomou de te redimir, sem exigir nada em troca. E às vezes nós vivemos assim, nós vivemos uma vida olhando somente para nós, e nós exigimos as coisas em troca, e quando olhamos para a vida nós percebemos que é tudo sobre Ele, porque Ele não exigiu nada em troca. Por isso a gente precisa conhecer muito bem a obra de Cristo. E por último, eu quero compartilhar com você, conheça o chamado de Cristo. E essa palavra chamado, eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque essa palavra chamado, ela é muito mal compreendida, principalmente no meio evangélico. Se eu olhar para alguns de vocês e disser assim, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Alguns vão dizer assim, ou é para ser pastor ou é para ser missionário. Deus tem um chamado para você, você fala assim, será que é para eu largar tudo e ir lá para a África pregar o Evangelho? Como se só a África precisasse do Evangelho. Tem outros lugares também, inclusive teu vizinho. Deus tem um chamado para você. Aí você fala assim, o que eu tenho que fazer? Não é essa a compreensão que eu quero que você tenha da palavra chamado. A compreensão que eu quero que você tenha da palavra chamado é que o chamado de Cristo para a sua vida engloba tudo. O chamado de Cristo sobre a sua vida e para a sua vida, ele engloba a sua família. O chamado de Cristo para a sua vida e sobre a sua vida, ele engloba a tua profissão. Ele inclui os teus sonhos, os teus projetos, as tuas especificidades.
O chamado de Cristo para a sua vida inclui, inclusive, aquelas elucubrações que estão dentro da sua alma e do seu coração a respeito do futuro. O chamado de Cristo para a sua vida é um chamado completo. E pregar o Evangelho é uma parte desse chamado. E é bem verdade que há chamados específicos para o sagrado ministério. Mas quando você conhece a pessoa de Cristo, quando você conhece a obra de Cristo, você compreende que não existe nenhum chamado específico para a vida de alguém que caminha com Cristo, sem primeiro que essa pessoa tenha compreendido o chamado do que é caminhar com Cristo. Não tem um chamado para você ser missionário lá no país tal, se você não entendeu o chamado de Cristo para você viver e caminhar com Ele. Do que é ser um cristão verdadeiro e autêntico. Do que é ser uma pessoa que reflete Cristo nas suas palavras e nas suas atitudes. E veja, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Eu estou falando de pessoas que constantemente tentam caminhar em frente, junto com Cristo. Alguém disse uma vez, numa pregação que eu estava ouvindo, com Cristo é sempre daqui para frente. O que passou ontem você não volta lá atrás para tentar passar uma borracha e falar assim, não devia ter falado aquilo lá em casa. Com Cristo é sempre daqui para frente. E o que o chamado dele faz sobre a sua vida? É você entender o que aconteceu e fazer diferente daqui para frente. É isso. O chamado de Cristo envolve todas as esferas da nossa vida. O chamado de Cristo envolve a nossa espiritualidade. O chamado de Cristo envolve a nossa profissão. O chamado de Cristo envolve tudo. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente decide, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta de estudar. Coisas que vão resultar em grandes conquistas e coisas que você gosta de estudar que não vão resultar em nada. Por exemplo, eu estou terminando um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas antes disso fiz bacharelado em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Cianorte. E eu sempre fui fascinado pelo Antigo Testamento. E um dia eu me deparei com uma tarde de sábado onde eu perdi pelo menos umas 4 a 5 horas estudando sobre os nefilins na Bíblia. Eu cheguei a poucas conclusões e aquilo mudou nada na minha vida. Mas é um gosto. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Mas tem coisas que vão mudar tudo na sua vida. E o chamado de Cristo para a sua vida engloba isso. Sabe por quê? Versículo 23, a gente vê Paulo encerrando esse bloco de Colossenses, mostrando essa verdade, dizendo que o chamado de Cristo é para você ficar firme numa fé que é verdadeira. Olha como ele começa dizendo: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele não dá diploma de salvação para ninguém. Você vai ver sempre Paulo terminando algumas partes da sua carta dizendo assim: se é que vocês estão em Cristo, se é que vocês continuam firmes em Cristo. E ele diz aqui, tudo isso você vai entender sobre a salvação, sobre a obra, sobre o caráter, sobre a pessoa de Cristo, desde que vocês continuem firmes e alicerçados na fé. Por que Paulo fala isso sobre esse chamado de Deus para a gente viver uma fé verdadeira? Porque existe uma fé verdadeira, portanto existe uma falsa fé.
E o que é uma falsa fé? É aquela fé que nós depositamos nos outros. A fé que não é autêntica é uma fé que nós depositamos na fé dos outros. Não, porque o André sim tem fé, então eu estou com ele. Está depositando fé na fé. Isso não é fé verdadeira. A fé autêntica, em que a gente precisa estar firmado, ela pode ser depositada apenas em um lugar, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele te chama hoje para você abrir mão das suas falsas sensações de segurança e lançar-se nos braços de Cristo de uma vez por todas e colocar no nome dEle a sua fé. É o chamado de Deus para a sua vida hoje. O chamado de Cristo é interessante, porque Ele também te chama para um futuro de esperança. Olha o que diz o versículo 23 ainda. Sem se afastarem da esperança do Evangelho. O pastor William, pregando domingo passado, falou sobre isso. Que não somente no nosso país, mas paira no mundo uma sensação de desespero. Ontem nós estávamos aqui, logo após a Aliança Team, ali no salão, comendo um negócio junto com os meninos ali, conversando, e a gente estava vendo aqueles ataques de drones e mísseis balísticos que o Irã lançou contra Israel, e já vem uma guerra sendo travada ali de Israel contra os terroristas do Hamas, pessoas defendendo os terroristas, pessoas defendendo Israel, a Ucrânia lá se defendendo contra a Rússia como pode, o presidente da França querendo enviar tropas para a Ucrânia para poder travar aquela guerra ali, um país dizendo que vai fazer isso, outro país vai dizendo que fazer aquilo, a China querendo invadir Taiwan, e toda essa confusão no mundo, e a gente vivendo um mundo pós-pandemia, e a gente parece que vai ficando louco, dizendo, meu Deus, onde é que as coisas vão parar? E essa sensação de desespero invade a nossa alma nas esferas menores, porque a gente olha para o mundo e parece que nada tem jeito, e aí você olha para dentro da sua casa e as coisas parecem que também não tem jeito. Você almoça olhando para os seus filhos, falando assim, meu Deus, esses meninos não mudam, esses meninos não mudam. Esse homem não toma jeito, essa mulher, Senhor, vai matar do coração ainda. Minhas cunhadas. Ah, minha sogra, meu sogro, minha família, meus pais. E aí você vai mergulhando nesse desespero. Mas o que eu tenho para te dizer em nome de Jesus é que você foi chamado para viver um futuro de esperança. Porque a nossa esperança não está em reis, a nossa esperança não está em presidentes, a nossa esperança não está no país A ou no país B, a nossa esperança não está depositada em exércitos, a nossa esperança está depositada na pessoa de Cristo Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e vive para sempre. Futuro de esperança para você. Ele te chama para viver isso. Sabe o que é viver um futuro de esperança? É olhar tudo desmoronando ao seu redor e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia Ele se levantará sobre a terra. É ver as situações se complicando ao seu redor e dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele te chama para isso. Ele te chama também para viver o verdadeiro Evangelho. E a semelhança da fé, se existe um verdadeiro Evangelho, existe também um falso Evangelho. E nós aqui na Renovada, não temos problema nenhum em afirmar que o único e verdadeiro Evangelho é aquele que fala única e exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não é o Evangelho do pastor fulano, não é o Evangelho da igreja tal,
Não é um evangelho onde aqui é que a presença de Deus habita, não é isso. O evangelho é sobre Cristo, não é sobre nós, não é sobre a igreja, não é sobre as pessoas, o evangelho é sobre a pessoa de Jesus. E viver o evangelho verdadeiro é viver na pessoa de Jesus, olhando para Ele, conhecendo a obra dEle, conhecendo a pessoa dEle. Não tem como nós fugirmos disso. Viver o evangelho verdadeiro é deixar a palavra de Deus de vez em quando confrontar a gente e mostrar onde é que nós estamos errados. Porque um evangelho que só concorda com a gente não é evangelho. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé para eu te dizer uma última coisa. Ele te chama para ser um ministro diante dele e dos homens. E por que um ministro? Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve alguma coisa, ele não fala sobre ele, ele diz assim, ó, esse é o evangelho do qual eu, e ele não diz apóstolo, bispo, profeta, ungidão de Deus. Ele diz, esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ministro é aquele que serve. Ministro é aquele que serve. Quando nós falamos que vamos ministrar algo, nós estamos dizendo, nós vamos servir alguém com esse algo. Ministro é aquele que serve. E veja, isso não é um chamado para A ou B. Isso é um chamado para mim e para você, para todos nós que estamos aqui. Porque quando nós vivemos uma cultura onde o evangelho é só sobre nós e como nós podemos ser servidos, não há nenhum ministro de Cristo ali. Quando o evangelho é só sobre nós e como é que Deus pode atender as nossas necessidades, alguma coisa está errada. Mas quando o evangelho é sobre a pessoa de Cristo Jesus, então o evangelho é sobre como Cristo entrou e transformou todas as coisas aqui dentro, e como eu quero espalhar essa transformação para todas as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu me torno um ministro. Não é que Paulo queria ser conhecido, não era sobre ele, era sobre Cristo. Não é que Paulo queria ser o maior teólogo da sua era. Paulo queria falar sobre Cristo. E aí ele se tornou um ministro do evangelho. Existem algumas coisas que levam tempo e um processo para acontecerem na nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente tem a impressão de que Paulo foi batizado e saiu pregando. Mas quando você faz um estudo cronológico nas cartas que Paulo escreve, você percebe que entre o batismo de Paulo e a primeira pregação foram 13 anos. 3 anos recebendo revelações diretas de Cristo na Arábia e 10 anos estudando a palavra de Deus para saber quem era Jesus. Para então fazer. O evangelho não é sobre nós, gente. A vida não é sobre nós. Às vezes a gente vai caminhando pela vida e a gente acha que a vida nos deve algo, porque a gente não entendeu que satisfação plena da nossa alma é somente no Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando a gente compreender que é tudo sobre Jesus, todas as coisas serão transformadas em nós. Então eu quero terminar essa ministração cantando essa canção com você. Nós vamos cantar essa canção e logo em seguida nós vamos orar. Mas eu gostaria que você fizesse dessa canção já uma oração para você.
uma oração para a sua vida. Então cante ao Senhor com toda a sua alma, cante com todo o seu coração, em nome de Cristo Jesus. Cada casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. Que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pedras, a porta aberta é você. Fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, e muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Coloque sua mão sobre o seu coração, Senhor, e comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite na tua presença. Muito obrigado por tua palavra, Deus, que é viva, tua palavra que é verdadeira, tua palavra que é transformadora para o nosso coração e para a nossa alma. Nos ajuda, Deus, a vivermos essas verdades da tua palavra. Nos ajuda, Deus, a caminharmos numa vida que vale a pena, porque nós entendemos pela tua palavra que uma vida que vale a pena é uma vida que está firmada no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender isso, Deus, que é tudo sobre o Senhor, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o teu nome está acima de todo nome, Jesus. Nos ajuda a compreendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas um dia, para que a gente possa colocar a nossa vida no espelho da tua palavra, Deus, e vermos o quanto o Senhor nos amou.
ao ponto de entregar a sua vida por nós, pagar o preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Que o teu perdão venha, Deus, ser derramado sobre a nossa vida e a gente possa constantemente louvar o seu nome, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. A gente possa, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, responder positivamente ao teu chamado para viver uma vida firmada no Senhor, ó Deus. Que hoje a gente possa decidir caminhar com o Senhor de uma vez por todas. Que hoje a gente possa decidir, ó Pai, uma mudança radical para a nossa vida, Deus. Porque o Senhor é maior do que todos os tesouros dessa terra. Porque o seu nome é maior do que qualquer nome, ó Deus, que possa ser levantado nesta era. Porque o Senhor é soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores. É tudo sobre o Senhor Jesus. Muito obrigado por essa noite na tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos terminando essa celebração e que bom que você está aqui hoje. Você nos visita pela primeira vez, segunda ou terceira, nós temos um presente para você. Ali atrás com o nosso pessoal da integração, a Igreja Renovada quer entregar um presente para você que está nos visitando, porque você é muito importante nesse lugar. Sua vida é muito importante para nós. E que Jesus continue te abençoando. E que a gente continue vivendo uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena é a vida que está firmada na pessoa de Cristo Jesus. Amém, gente? Agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Aqueles que amam Jesus, digam amém. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo fim de noite, uma boa semana a todos.